Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Adaelso Gomes, estamos aqui para estar lecionando lição de número 3 da matéria de soteriologia, que tem como assunto a realidade da salvação. Nós já passamos por algumas matérias como teologia, doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, pneumatologia, doutrina do Espírito, angelologia, doutrina dos anjos, antropologia, doutrina do homem, ramatiologia, doutrina do pecado. E agora estamos na lição de número 3 da matéria de soteriologia. Cada uma dessas lições, cada um deste material está agrupado em playlist. 4 aulas da matéria de teologia, 4 da matéria de cristologia, 4 da matéria de pneumatologia, 4 da matéria de angelologia, 4 na matéria de antropologia, 4 da matéria de ramatiologia. E estamos na lição de número 3 da matéria de soteriologia. Vamos lá fazer um rápido resumo sobre essa nossa presente lição. Mas se você não adquiriu ainda o nosso material, o nosso livro físico, entre em contato conosco pelo 22 999 68 3272, ou se você também estuda conosco, mas não adquiriu o teu PDF, entre em contato também pelo mesmo número de contato. Aí você pode falar, pastor, eu também estou querendo o diploma da escola, eu estou querendo a carteirinha de aluno, estou fazendo parte, estou acompanhando as videoaulas. Entre em contato conosco, meu irmão. Entre em contato conosco pelo 22 999 68 3272 e adquira já o teu diploma, o teu lindo diploma para você estar colocando na parede da tua casa, a tua credencial de aluno para você estar andando dentro da tua carteira. E se você quiser também o anel de teologia, temos tudo aqui para você. Entre em contato conosco pelo 22 999 68 3272, está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos lá, sem perca de tempo. Lição de número 3, a realidade da salvação. Vamos já partir para a página seguinte aí, página de número 23, a salvação e a fé, sem perca de tempo. Vamos lá, e no nosso livro físico 34 é a página do presente assunto. A salvação e a fé, conceito de fé e obra. Vamos tratar primeiramente sobre estes dois assuntos, a fé e também sobre as obras. Para a gente entender, no final de cada lição, nós temos um questionário com 5 perguntas. No final dessa aqui também não é diferente. Temos lá 5 perguntas e mais na frente iremos demonstrar sobre essas 5 perguntas. Mas vamos lá. Primeiramente, primeiro ponto, a fé. A palavra fé ocorre 244 vezes no Novo Testamento. Pode ser vista com diversos significados. Fé comum, isto é, aos que creem, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Fé como fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fé como dom ortogado pelo Espírito Santo, 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 9. Fé como meio de salvação ou fé salvífica, conforme em Romanos capítulo 5, versículo 1. Meus irmãos, nós temos que entender que uma palavra, como essa palavra fé, que ocorre 244 vezes apenas no Novo Testamento, não foi uma palavra que foi colocada à toa. Essa palavra é tão repetida assim, é porque o seu significado tem que ser aprofundado. E nós temos que entender que a fé é algo importantíssimo para o cristianismo. Nós temos que entender que essa palavra foi tão repetida assim, mas também, juntamente com isso, é importante de se entender que existem diversos tipos de fé. Nós temos uma fé comum. Meu irmão, eu vou estar comparando com uma fé natural. Agora pensa comigo, o que é uma fé natural? É uma fé que basicamente todo homem tem. Uma pessoa tem fé em um time de futebol, tem fé, vamos lá, meu irmão, me ajuda aí, fala aí que eu vou escutar aqui. Tem fé em um piloto de Fórmula 1, tem fé em uma certa entidade, tem fé, sei lá, em um pedaço de nabo. Tem pessoas que têm fé em cada coisa que é até bizarro, né? Mas vamos lá, tem uma fé natural, que basicamente todo homem tenta se apegar em alguma coisa. Tem fé em um curso, tem fé em algum certo ponto e uma certa coisa. Mas, todavia, nós temos diversos tipos de fé. E, obviamente, esta fé ela é refletida através de nossas obras. Assim como tem uma fé que é produzida pelo Espírito Santo, vamos lá agora para a obra, nós temos obras que é feita em Deus. Assim como nós temos uma fé também natural, ou uma fé carnal, também nós temos obras da carne. Em Gálatas capítulo de número 5, versículo 19 e 21. Fé também que é totalmente dedicada em Deus. Nós temos também as obras que são realizadas ou feitas por Deus. João capítulo de número 1, versículo 3. João capítulo de número 5, versículo 17. Colossenses capítulo de número 1, versículo 16. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 2. Nós temos também, por exemplo, as obras da lei. Entenda bem, meu irmão. Assim como tem diversos tipos de obra, nós temos também
diversos tipos de fé, ou vice-versa. Assim como temos diversos tipos de fé, nós temos também diversos tipos de obras. E isso é importante de se entender. Por quê? A fé, ela anda junto com as obras. As obras, ela anda junto com a fé. Porque, na realidade, nós temos que entender que as obras não é nada mais e nem nada menos que a manifestação pública da fé. É muito interessante o que Tiago fala no seu capítulo de número 2, né, meus irmãos? Me mostra essa tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, irei demonstrar a minha fé. Nós temos que entender que fé e obras andam junto e em momento nenhum se separa, pois uma manifesta o que é a outra. Então vamos lá. Por exemplo, para os irmãos entenderem melhor, separamos aí 6 pontos, muito importantes para que os irmãos venham estar entendendo. Existe uma fé puramente intelectual. E esta fé puramente intelectual, ela não é uma fé salvífica. Uma fé normal, uma fé natural. Vamos lá, para assim entender, já até comentamos um pouco mais sobre isso aí. Vamos lá. E também nós temos a fé salvadora, que é também uma fé servidora. A fé que salva produz em cada um de nós obras dignas de arrependimento. E isso é importante de se entender. Vamos lá. As obras aperfeiçoam a fé. Olha só como é importante Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 22, que nos diz: Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, na realidade, só foi entendido que a fé era algo real no coração daquele certo alguém quando foi manifestada a sua fé através das obras. Então, isso aqui é algo muito legal, é algo muito interessante. O patriarca Abraão foi levantado como um pai da fé, mas olha só as obras daquele homem. Raabe, meu irmão, ela não foi justificada pela sua fé, mas sim pelas suas obras, como também fala o mesmo livro de Tiago, capítulo de número 2. E é muito legal sobre este assunto aí mesmo. Então vamos lá dar continuidade. As obras justificam a fé. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21, também, que é muito importante para este assunto. Deixa eu fazer uma rápida leitura que nos diz: Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando a palavra do Senhor penetra em nosso coração, nós iremos comentar sobre isso aqui mais na frente, que na realidade a fé ela vem pelo ouvir, nós iremos comentar isso aqui um pouco mais na frente. Quando o nosso coração é aberto e impactado pela palavra, meu irmão, todavia a fé vem estar sobressaindo. Você lembra o que nos diz em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo de número 2, que é muito conhecido e também muito comentado. Meus irmãos, se tivesse um pouco mais de tempo, nós iríamos comentar muita coisa interessante, né? O apóstolo Paulo rogando os certos irmãos da cidade de Roma para uma nova vida, dizendo: Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é, seja transformado por tudo aquilo que você recebeu a partir de então. Meus irmãos, a fé produz em cada um de nós uma obra abençoada para nos apresentarmos com novidade de vida, meus irmãos. Vamos lá. A fé sem as obras, ela é morta. E as obras sem fé também são mortas. Como já comentei para os irmãos, é algo conjunto. A fé não anda só, mas também as obras não andam só. É uma obra conjunta. A fé sem as obras, ela é morta. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela está morta, meus irmãos. Ela está morta. E nós temos que entender que as obras, isto é, da lei, dos atos humanos, da carne, nós temos que entender que essas obras também, se não andar com a fé, elas também são mortas. Para a gente entender melhor, essas obras realizadas pela a carne, se não refletir a fé genuína de Cristo, é uma fé carnal. Então as suas obras também são obras da carne. Gálatas capítulo de número 5, versículo 19, deixa bastante manifesta o que é as obras da carne naquele presente texto. Tanto tratando sobre o fruto do Espírito, em versículos um pouco mais posteriores, quanto, né, meu irmão, como é tratado a obra da carne.
em Gálatas capítulo de número 5, versículo 19, e também em 2 Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 9. Então temos que entender que a fé, ela anda junto com as obras, e as obras, ela anda junto com a fé. Vamos lá. A fé salvífica tem que andar juntamente com as obras. Meu irmão, isso aqui é muito legal, né? Muito interessante, né? Demonstramos pela obediência em santificação, porque nós temos que entender que sem a santificação ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então temos que ter esta fé genuína, porque nós somos edificados através da fé. Mas como que nós edificamos? Como que nós nos edificamos na fé? Meus irmãos, para nós preenchermos a nossa vida com uma fé genuína, nós temos sim algumas obrigações a realizar. E você que está com o teu PDF aí, abre ele na página de número 24, melhor falando, e você que está com o livro físico, abre ele aí na página de número 37. Nós somos edificados na fé através de 3 pontos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, pois como diz o versículo de número 17 do capítulo 10 de Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando mais nós lemos, estudamos e ouvimos a palavra de Deus, mais estaremos nos edificando na santíssima fé. Aí a pergunta, será que nós temos lido diariamente as Sagradas Escrituras para que nós venhamos estar crescendo nesta fé? E também nós somos edificados na fé quando nos dedicamos na oração. A ordem divina é orai sem cessar. Versículo 17, do capítulo de número 5 do livro de 1 Tessalonicense. Meus irmãos, a expressão grega utilizada por Paulo dá a ideia de um tributo que devemos pagar, como se fosse, meu irmão, simplesmente uma obrigação do crente. Orar, assim como uma pessoa tem a obrigação de todo ano pagar o IPTU da sua casa, assim o crente tem a obrigação de diariamente se encontrar em uma vida de oração, orar sem cessar. Meus irmãos, o rei tem exigido isso, mas será que nós temos pago este tributo? Isso aqui é algo muito importante, uma pergunta, né, meu irmão? Retórica, que obviamente não quero que os irmãos respondam no comentário, né? Mas simplesmente é algo legal para nós estarmos raciocinando. Temos que pagar esse tributo de orar sem cessar. Isso aqui é muito legal, né? Vamos lá. E também nós somos edificados na fé quando consagramos-nos ao serviço de Cristo. Se temos fé e nesta santíssima fé estamos edificados, temos a obrigação de nos dedicarmos integralmente ao serviço do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Atendemos a esta recomendação de Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Somente assim poderemos arrebatar aqueles que estão sendo consumidos pelo fogo. Temos que entender que a manifestação desta fé, que foi adquirida através de ouvir a palavra, através da oração, meus irmãos, ela é consagrada através do serviço cristão. Como diz o apóstolo Paulo, né, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. É muita coisa interessante para nós estarmos comentando. E, meus irmãos, olha só o tanto de coisa que eu estou passando aqui por causa do tempo, por causa do horário. Então, meu irmão, não perca tempo, tá? Leia tudo isso aqui. Se você não tem a apostila, entre em contato com a escola e adquira logo, logo, em nome de Jesus, este material tão abençoado. Vamos lá, página de número 43. Jesus, o caminho da salvação, nosso livro físico, página de número 43, nosso PDF, página de número 28, né, meus amados irmãos? Um rápido resumo disso aí. Jesus é o caminho da salvação. Jesus, ele é o mestre dos mestres. Jesus, ele é chamado de Rabi, simplesmente, né, como mestre, porque ele é reconhecido mundialmente como o maior pedagogo da história humana. Meus irmãos, vamos lá, pensa comigo. Jesus, no ponto de vista de muitos, não é considerado o Messias. Mas Jesus, como um pedagogo, meu irmão, ninguém nunca conseguiu deixar Jesus sem argumentação. Ele ensinava o que na mente humana é praticamente sem condição de ensino. Ele chegava e ensinava. Ele, através das suas parábolas, das suas mini pregações, ele
explanava a verdade de Deus como algo, na realidade, sobrenatural, ao ponto dos fariseus se admirar e falar, gente, como? Como que é possível ele conhecer tudo isso sem nunca ter estudado? Isso quem relatou foi João. Meus irmãos, então, Jesus como um pedagogo, como o rabi, ele é sensacional. Uma sabedoria sem igual, que foi adquirida do alto. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 17 também, que é algo muito sensacional a respeito de sabedoria, né, meu irmão? Que fala que a sabedoria que vem lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Meu irmão, sabedoria de Cristo é uma sabedoria do alto, que veio para ensinar e penetrar no coração do homem. E é muito interessante, meus irmãos, porque nós temos que entender que ele andou em diversos lugares pregando. Jesus Cristo, ele ensinava em diversos lugares, como nas sinagogas. Isso se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus ministrava nas aldeias. Marcos capítulo de número 6, versículo de número 6. Jesus ensinava no templo. Marcos capítulo de número 12, versículo de número 35. Ele ensinava nas praias. Mateus capítulo 13, versículo 2 e 3. Ele ensinava nos montes. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 1. Ele ensinava nas casas. Marcos capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E também ensinava individualmente. João, capítulo de número 3, versículo de número 8, aquela conversa sensacional com Nicodemos, e muito mais lugares, meus irmãos. Jesus, ele foi um pedagogo sensacional, a ponto daquele príncipe em Israel, meu irmão, ser totalmente ali instruído por Jesus e não conseguir captar. Jesus olhando para ele fala, tu és mestre em Israel, tu és mestre em Israel, e não entende isso? Meu irmão, que pedagogo sensacional. Quando estava rodeado de pessoas, entre aspas, né, meu irmão, indoutas, ele agia com uma simplicidade sensacional. Mas quando estava na presença de mestres e rabis, meu irmão, a palavra do Senhor fala que ele veio, né, para que aqueles que fossem bom de visão, aqueles que não fossem cego, viessem a ser cego, e aqueles que na realidade era deficiente visual viessem a enxergar, traduzindo. Aqueles que não era para entender, acabaram entendendo. E aqueles que era para entender, o coração estava tão duro que acabaram sem entender absolutamente nada. Por quê? Porque o seu orgulho falava mais alto. Na realidade, a verdade pode gritar, mas ela nunca vai gritar mais alto que o orgulho que está no meu e no teu coração. Por isso que é para a gente tomar muito cuidado sobre este orgulho. Nós temos que entender que o nosso Deus, ele é um Deus de perdão, porque ao Senhor pertence o perdão. E nós temos que entender que Deus é um Deus perdoador, como ele é muito comentado no livro de Neemias, capítulo de número 9, versículo de número 17, e também nos Salmos, de número 9, verso de número 8. Nós temos que entender que o Senhor, ele é totalmente, né, meu irmão, totalmente especial quando o sentido é perdão. E os ensinamentos bíblicos sobre perdão, em especial no Antigo Testamento, é algo riquíssimo, é algo riquíssimo. Obviamente, não dá tempo da gente comentar tudo, mas temos que entender que no passo a passo do ministério de Cristo, ele vai estar instruindo sobre tudo. E o perdão também não é diferente. Lembra você daquela conversa que ele teve com Pedro sobre o perdão? Quando ali foi questionado, quando Pedro questionou, né, quantas vezes deve perdoar, Jesus falou, não apenas uma vez ou 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então é algo muito legal. Esse ensinamento, meu irmão, lê tudo isso aí que passou, tá? 19 minutinhos, passa muito rápido, mas eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para a tua vida. E como eu falei para os irmãos, no final de cada lição nós temos isso aqui, ó, o exercício. E nessa lição não é diferente. Então vamos lá. Temos que entender que nessas 5 perguntas temos que entender um pouco mais de clareza sobre o presente corpo da lição que nós tratamos. Primeiramente, a palavra fé ocorre quantas vezes no Novo Testamento? Responde aí, meu irmão. Responde aí para mim. Responde nos comentários aí, quero ver se você ficou afiadinho mesmo. Quantas vezes a palavra fé ocorre no Velho Testamento? Isso aqui é muito legal, nós comentamos lá, né, meus irmãos, que aparece 244 vezes, tá bom? 244 vezes.
Quando somos edificados na fé, comentamos também isso aí, já deixa, dá uma pausa no vídeo e vai lá e comenta, tá, meus irmãos? Nós somos edificados na fé quando ouvimos a palavra de Deus, quando nos dedicamos à oração e quando nos consagramos ao serviço cristão. Esses 3 pontos que nós somos edificados na fé. Meu irmão, aonde Cristo ensinava? Meus irmãos, isso aqui tudo eu vou deixar para os irmãos comentar, né? Que foi bastante explanado sobre este assunto aí. Jesus Cristo comentava, Jesus Cristo pregava em diversos lugares, como na sinagoga, nas aldeias, no templo, praias, montes, casa e até individualmente. Então, as perguntas estão bastante fáceis de se responder. Deixem nos comentários e vamos crescendo na graça e no conhecimento. E na próxima semana tem vídeo aula nova, tá, meus irmãos? Então, vamos que vamos. Se inscreve em nosso canal, nos ajude a compartilhar aí o nosso link. Se isso foi bênção em tua vida, meu irmão, deixa o teu joinha aí, nos ajude, tá bom? Porque é bênção de Deus para as nossas vidas. E vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento. E logo mais estamos de volta aí, se Deus assim nos permitir.